A gente vai aproveitar, né, São José, a gente tem aí um exemplo tão lindo, né? Uma família de tanta luz. E para falar agora para as famílias, Débora Curiliano está conosco. Tudo bom, Débora? Tudo que bem. saudades que eu É tava de você, verdade, viu? quanto tempo. Seja bem-vinda. Obrigada. Psicopedagoga, grande parceira do nosso programa, anos de contribuição. Verdade, bastante tempo. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, quantos anos já. Mas é sempre um prazer e é sempre muito gostoso estar aqui. Obrigada sempre pela participação, viu, Débora? Hoje a gente fala um pouquinho sobre essa questão da importância da leitura para as crianças. Eu queria até fazer uma observação. Eu acho tão bonito, né, o fato das crianças de fato se encantarem pelos livros. A minha formação, eu sou jornalista formada, sempre gostei muito de leitura e minha irmã é professora. E é muito interessante a gente ver a minha sobrinha, né, a pequenininha está com 1 ano e meio, um pouquinho mais, mas a mais velha vai completar 14 anos. E desde pequena ela sempre foi apaixonada pelos livros, até por incentivo da minha irmã, como professora, ela sempre motivou muito. E mesmo ela, né, a gente percebe ela entrando nessa fase da adolescência, o gosto pela leitura permanece. A Carol, ela sempre foi uma criança, ela pedia de presente livro. Ai, que lindo. Né? Carol, o que você vai querer de aniversário? Dinda, eu quero o livro. Olha. De Natal? Ô, Dinda, você vai me dar de Natal? Eu tô querendo um livro, a coleção tal. E é bacana a gente perceber o quanto a leitura ajuda no desenvolvimento dessas crianças, né? Com certeza, o livro ele abre possibilidades, né? Ele faz com que a criança se torne mais criativa, entre nesse mundo de fantasia, além de aprimorar mesmo as habilidades para alfabetização, para leitura, para compreensão, interpretação de texto e uma infinidade aí de benefícios. Mas o que você falou assim em termos do exemplo, eu acho que esse é o fator mais importante para que as crianças de hoje gostem de ter um livro à mão, né? Daqui a pouquinho eu vou até pedir para você dar algumas dicas, porque assim, a minha família acabou sendo um processo mais fácil e natural, né? Eu jornalista, minha irmã professora, tias professoras também, então as crianças da família elas já nasceram nesse universo de muita leitura e todo mundo sempre incentivando. Mas isso não acontece em outras famílias, então daqui a pouquinho se você puder compartilhar conosco, né, algumas estratégias para os pais, né, que têm as mais variadas aí profissões possíveis, mas como eles podem em casa motivar também os seus filhos. Mas antes de falar sobre essas estratégias, né, da gente inserir mais a leitura para as crianças, eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios dessa leitura. A gente separou inclusive o material, olhem só, com atenção aí, a gente tem aí alguns pontos que eu acho que vale muito a pena a gente abordar, né? A leitura para as crianças, os benefícios da leitura, a questão da criatividade, habilidades linguísticas, exercita o cérebro. Para o cérebro é um dos melhores exercícios, inclusive, a leitura, né, Débora? A leitura ela faz com que a criança possa trabalhar outras habilidades, como a concentração, como o foco, como a atenção, as percepções. Então, a leitura não é só o exercício de decodificar as palavras, né? Tem também a questão do entendimento, que é muito importante. O entendimento da leitura me faz ter um entendimento da vida, um entendimento de mundo, né? Primeiro eu começo na fantasia, porque depois eu trago para a realidade. Então, a leitura realmente traz benefícios assim, importantíssimos em todas as faixas etárias. Eu falo que até para a criança não alfabetizada, a leitura é importante, porque ela vai começar lendo imagens. Eu até trouxe um livro aqui que ele não tem palavras, ele só tem, ele só tem imagens, esse livro. E é bem engraçado que quando no consultório eu falo para a criança, nós vamos ler um livro. Aí eu começo a mostrar, a criança fica perguntando, mas cadê as palavras? Então, a gente lê muito mais do que palavras, né? Então, a criança tem que ler essa situação, né? Aqui é uma cena que é um quintal. Tem crianças que olham e falam, isso é um jardim. Aí, quando eu falo, presta atenção nos detalhes, porque ninguém estende roupa no jardim, a gente estende no quintal, a vassoura na porta da cozinha. Então, eu vou trabalhando essa questão da percepção visual, dos detalhes. E mesmo um livro sem letras também é uma forma de leitura e de aprendizagem. Que interessante, é uma estratégia muito legal para as crianças menores. E para começar o hábito da leitura, né? Eu começo o hábito da leitura, eu não preciso dominar a leitura e a escrita, né? Eu preciso ter o gosto, o prazer de ter um livro na mão, de folhear e ver o que esse livro me oferece. Esse é o primeiro ponto para que a criança sinta esse prazer. Depois a gente introduz a leitura e a escrita. E as ilustrações, as cores, isso acaba chamando muito a atenção. Muito, e principalmente se o livro tem a ver com a minha vida.
Então, na fase que eu estou, é um livro, se o livro é apropriado para aquela faixa etária, aí a criança vai sentir muito interesse. Um personagem preferido, uma situação do que ela está vivendo, a chegada do irmãozinho na família, um livro que conte essa história. Aconteceu alguma coisa, mudança de escola, um livro que conte essa história. Então, são coisas que, além do aprimoramento, o livro também trabalha, a leitura também trabalha a questão emocional. Muito legal. A gente vai completar ali, né, a nossa tela de benefícios, mais uns pontos, alguns já até comentados aqui, né, pela nossa querida Débora Corigliano. Então, relembrando, né, a questão da criatividade, habilidades linguísticas, exercita o cérebro, conhecimento do mundo, como a Débora também já pontuou, fortalece a capacidade de concentração e atenção e aumenta a curiosidade. A curiosidade, eu acho que a gente tem que ser sempre, mesmo na vida adulta, é importante a gente cultivar, né? Ser sempre curioso, querer conhecer e saber sobre as coisas. A leitura, ela traz muito isso, né? Quando você tem um livro na mão, principalmente nós, os adultos, eu sempre gosto de falar os adultos da relação, né? Nós temos até essa função de aguçar essa curiosidade, né? A hora que você pega e fala, nossa, olha o que eu tô vendo, a criança já... Né? Aí, se você dá aquele, vamos dizer assim, você começa a contar a história, olha, esse livro fala sobre tal coisa. Aí a criança quer pegar o livro na mão e quer saber da história, quer ler. E é muito gostoso quando a criança que está no início da alfabetização, que já começa a ler e que ela pega alguma coisa e dá conta da leitura. Né? Então, por isso de livros apropriados com textos mais objetivos, para a criança sentir o prazer de conseguir ler e concluir. Aqui a né? gente tem mais um exemplo? Eu tenho aqui... Por exemplo, esse só com imagens. Esse com imagem para crianças no último ano da educação infantil e nos 2 primeiros anos das séries iniciais do Infantil 2. Seria de 5 a 7 anos. Tá. Né? Um outro livro que eu trouxe, que é importante, que é a letra do livro. O livro tem que ter uma letra que a criança consiga ler. Aqui, ó, esse livro, todas as letras são letras maiúsculas, que é a primeira fase da aprendizagem da criança. Então, as letras são todas maiúsculas. É diferente, por exemplo, de um outro livro, deixa eu ver, esse daqui, que a letra já é a letra de imprensa normal, ó. Então, é um outro processo, é um outro livro, uma outra letra. Então, a criança que está no início da alfabetização, pega um livro onde ela consegue ler. O livro é curto, ela consegue chegar ao fim e tem o prazer de concluir, sabe? Eu consegui aquela satisfação e tal, né? Aqui, por exemplo, esse livro é da doutora Lilian Guedes, sabe a dentista, o odontopediatra? Nós já entrevistamos várias vezes. Então, esse livro é de autoria dela. Então, aqui o livro conta uma história da realidade da criança da época de troca de dentes, por exemplo. Então, a criança se identifica com o livro. Então, isso traz o gosto pela leitura. Ai, eu fiquei curiosa. Esse é o livro da... Lilian, um beijo pra você, saudades. É uma graça esse livro dela. Ela tem os personagens no consultório, que conta a história da passarinha. Aqui a gente já tem uma dica super preciosa, né? Procurar, então, livros que vão relatar ali o momento da fase de vida daquela criança. Então, troca de dentes, né? Vai cair o dentinho, a questão vai nascer o irmãozinho, buscar uma história, né? Que conte essa história de a família vai aumentar, a família vai crescer. Aqui, ó, um livro que fala do medo. Tem um outro aqui, ó, de curiosidade, por que bocejamos? Então, quer dizer, eu não sei por quê, então vamos descobrir junto, e aí vamos ler. Aqui eu tenho até as anotações, porque eu trabalho no consultório, aí eu faço as perguntas depois para as crianças. Então, são livros que trazem, além, como você colocou ali, da curiosidade, a vontade de ler, né, de ter o domínio da leitura, por isso um livro menor, onde eu possa concluir, que isso é um fato bem importante, porque se a criança desde o começo pega um livro, começa a ler, desiste, não tem motivação, isso acaba virando uma prática. Eu vou ler só o comecinho, ou eu leio um pouquinho, vou lá para o fim do livro, e aí não é a leitura completa, a gente tem que passar isso para a criança que faz necessário começo, meio e fim. Então, histórias curtas, livros curtos, para ela já começar a leitura e finalizar com uma certa rapidez. Ter a satisfação do prazer de terminar um livro, que é gostoso. Às vezes até a gente se entristece, não é? Porque você está lendo um livro tão gostoso, quando você termina, você fala, ai, que pena que acabou, eu queria mais um pouquinho. Até para ter esse gostinho do quero mais. Para criança, isso é super importante. O fato de contar histórias, Débora, a gente vê muito essa questão também, né? Os pais, na hora das crianças irem dormir, lê um pouquinho para os filhos. Qual é a sua opinião sobre essa relação? Claro, a criança pegar o livro e ela ler é muito bacana, é importantíssimo. Mas antes desse processo até se iniciar, né, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre aquele momento do pai, da avó, enfim, pegar o livro ali e ler a história.
Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que, primeiro, assim, tem um vínculo afetivo fortalecido nesse momento. É um momento que o pai, o adulto, está dando uma atenção significativa para a criança. Então, é um momento, assim, dessa troca da relação. E é um momento de fazer com que a criança durma de uma forma mais tranquila. Porque, normalmente, a história, né, que os pais vão contar vai ser uma história gostosa, uma história animada, uma história tranquila. Então, a criança finaliza o dia dela e vai dormir pensando naquelas sensações positivas que a história trouxe, né? Uma vez eu passei essa recomendação para um pai e ele chegou no outro dia no consultório e ele falou: Débora, deu tudo errado, porque meus filhos foram dormir chorando. Eu, como assim? Que história que você contou? Ele, eu peguei lá na internet a história da vendedora de fósforos. E essa é a história que a menina morre de frio no fim da história. Eu conheço. Que ela queima os fósforos. Ele falou, os dois foram dormir desesperados. Eu falei, então, mas você tem que ler a história antes. Olha o detalhe importante, né? Leia a história antes, até para que você consiga levar para a criança esse prazer. Porque ele não leu a história, ele foi contando. E ele curioso para ver o fim, até que a menina morre. E os filhos foram dormir bem tristes com a história. Uma frustração, né? Uma frustração. Então, o ato de contar a história para dormir é excelente, sabe? É um momento importante e pode ter aquele jogo, olha, amanhã você vai pegar o livro e vai contar para a mamãe, amanhã eu vou inventar uma história, usa da criatividade, você vai recontar uma história, já trabalha a memória. Então, assim, tem muitas atividades para trabalhar nessa hora do dormir mesmo. E o fato de que vai tranquilizar para que a criança tenha bom sono e bons sonhos, né? Algumas crianças, às vezes, gostam tanto do livro que vão lê-lo mais de uma vez, né? É verdade. Lê uma, lê duas, lê três vezes o mesmo livro, depois passa um tempo, lê de novo. Isso interessante acontece. essa relação, né? Não sei se você em casa já teve a oportunidade de perceber isso. No meu caso, acaba sendo algo muito fácil. Mas é curioso, né, Débora? E é bonito ver esse elo mesmo das crianças com esse mundo da imaginação, os personagens. Não, e isso é importante, essa assimilação que a criança quer, quero de novo, porque cada vez ela vai se sentindo mais segura e cada vez ela vai pondo mais detalhes na história. Por isso que ela gosta da repetição. Eu lembro o primeiro livro que eu ganhei, que eu tinha 6 anos, outro dia até escrevi uma carta para minha tia que deu esse livro. Ela falou que ela até chorou quando ela leu. Porque eu falava justamente isso, que eu lembro do primeiro livro e que eu decorei a primeira página, era a história da Branca de Neve. E até hoje, depois de muitos anos, eu sei falar, decora a primeira página na linguagem literária que o livro apresentava. E aquilo marcou minha vida, sabe? Dos presentes daquele meu aniversário, é o único presente que eu lembro até hoje que foi um livro, e era um livro grosso, bonito, colorido. Então, assim, a importância, né, que eu dei aquele presente, ela, lógico, com o carinho que ela me deu, mas como acaba marcando a vida das pessoas, né? Então, o livro, ele é vamos dizer assim, um objeto de muita importância nas relações, no desenvolvimento, e ele tem que estar presente dentro de casa, né? Com certeza. Daqui a pouquinho a Débora vai compartilhar conosco algumas estratégias, algumas dicas para você motivar as crianças da sua família a ler cada vez mais. E vale para os adultos também, né? Com certeza. Quanto tempo que você não faz uma leitura? Qual foi o último livro que você leu, minha amiga? Tati, nem lembro. Vamos mudar isso. Vamos se propor essa semana, hoje é o dia do bibliotecário, inclusive, que a gente possa se propor essa semana iniciar uma leitura. Eu estou finalizando uma em casa, já quero engatar aí, começar mais uma, mas que a gente possa, né, buscar sempre a leitura. Às vezes as pessoas têm um pouquinho até de preguiça mesmo, né, Débora? Mas comece, porque você vai ver, a hora que você começar a entrar nesse mundo dos livros, gente, é tão bom, porque aí termina, aí você fala, poxa, mas acabou, esse livro é tão bom. Aí você vai querer emendar um outro livro. É muito bacana, independente do estilo, para os adultos, hoje tem muito essa questão também do livro mais de autoajuda, né? Mas independente da linha de livro que você gosta de ler, leia. Viu? Vai trazer inúmeros benefícios. Daqui a pouquinho tem estratégias, né? Eu lembro quando eu era criança, eu lia muito história em quadrinhos. É muito bom. Sou fã de Maurício de Souza até hoje. Eu também. Mas, gente, olha, a Turma da Mônica marcou, assim. É verdade. E o gibi, ele é ótimo. Os gibis, nossa, tinha coleção, era uma delícia. Para quem está em fase de alfabetização, o gibi, porque tem expressões, tem pontuação, é muito bom. O gibi, assim, é uma dica super importante também. E as crianças gostam, muito. Né? Minha sobrinha também curtiu muito. E eu e minha mãe achamos o máximo, né? Inclusive, os nossos gibis depois passaram para ela leu. Que gostoso. Sabe aquela coisa de vai passando aí pelas gerações, é muito bom. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Débora.